Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 30 de setembro de 2024, último dia do mês de setembro desse segundo ano do gap temporal entre 23 e 26. Vamos à nossa aula de número 20 do nível 1, fechando os olhos, focando aqui, ó, na mente, no coração, pineal e chama trina. Iremos iniciar por aquela respiração já tão conhecida e explicada para vocês, de 17 segundos. Inspire. Retenha pelo tempo sugerido. Permita que seus corpos internos, seus tijolinhos formadores, suas micropartículas, átomos e moléculas possam ser afetados por você. Você é capaz de comandar, entrar em contato com esses corpinhos, com esses seres. São muitos deles dentro de nós, entre vírus, bactérias, micro-organismos de toda a ordem e os nossos próprios elétrons. Tudo isso habita um grande universo chamado você. E você deve ser aquele que, de maneira ativa, vai comandar. Então, isso mostra que você é capaz de entrar em contato com um vírus, com um protozoário que está causando mal a você. E tentar se relacionar com ele como se fosse dentro do mesmo campo mórfico, que nem é o caso. Os campos mórficos aqui são outros. Mas é o mesmo campo de atuação. Ele depende de você para existir. Você não deve permitir que ele vença uma batalha de uma doença, de um problema, de uma limitação. Então, isso também é uma questão de entrelaçamento quântico. É bem mais profundo isso que eu estou falando aqui. A ideia é fazer com que a cada aula você receba novas pinceladas sobre essa possibilidade do Ticum. Isso é a tal da reforma íntima. A reforma íntima não se limita a fazer caridade, fazer o bem, ser bom, falar palavras adequadas. Tudo isso é válido, mas isso não significa progresso espiritual. O ticum real da reconstrução de si mesmo, o progresso espiritual, a tal da ascensão e da verticalização, ela se dá quando você está no comando, sobretudo de você mesmo. E esse é um grande problema que a gente busca fora e o nosso comando mesmo está entregue. Então, respire, retenha, permita com que esse metabolismo se dê desse nível, nesse nível profundo, e coloque para fora. Ao expirar, aquilo que não te serve mais. E a gente vai comandar novas saídas nas próximas respirações. Foque na mesma ideia. Você vai inspirar, colocando para dentro essa quinta essência que se encontra aqui à nossa volta. Foque aqui, na sua tela mental, na frente da sua pineal, montando o seu projeto de médio e longo prazo. Lembre-se que a cada 7 anos, todas as suas células se renovam. Não todas de uma vez, ao longo desse período. Se a cada 7 anos elas se renovam, daqui a 7 anos, você terá sido, você estará em outro nível, você será um outro ser. E pense também, se você já faz uma meditação, uma respiração, uma busca, uma reforma íntima, um estudo, um aprofundamento há 7 anos, hoje você é diferente daquele ser de 7 anos atrás. Por isso que muitas vezes você se vê na foto e você nem se reconhece. Você fala como você mudou. E não é uma questão só de estética, de imagem física. É uma questão do reverberar quântico, da reflexologia energética. Isso as fotos mostram muito. 7, 14, 21 anos atrás, você era outra pessoa. E muito provavelmente, se nessa trajetória você vem,
você vem melhorando. Pense nisso. Para avaliar isso na sua trajetória. E, consequentemente, muitas vezes, isso reflete até na sua beleza, na sua satisfação, no seu regozijo, na sua prosperidade, que eu já expliquei para você que é uma prosperidade que não se limita ao financeiro, mas é uma prosperidade intelectual, cognitiva, familiar, emocional e etc. Então, foque nisso. Foque aqui na sua tela mental, nesse projeto de médio e longo prazo, e agora você pode começar a pensar nesses 7, 14, 21 anos. Ah, eu não tenho esse tempo, quem sabe? Ah, não me adianta de nada, será? Então vamos começar a tirar esses pensamentos negativos, ou para baixo, ou limitantes, e começar a projetar um algo mais, um algo além. Inspire. Retenha essa energia maravilhosa dentro de você e faça com que ela faça esse trabalho ao seu comando. É você no comando. Coloque para fora da mesma forma, do mesmo modo, coisas que não te servem mais. Mas coloque agora nomes nessas determinações, como mágoas, rancores, fobias, medos, ódios, orgulhos, gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, implantes, miasmas, aquilo que não pertence mais a você, como cadeados que te prendiam, que te aprisionavam, que te aferroavam a crenças, valores, dogmas. E assim, vamos a Adonés, borda do prato avonal, de onde Anhotaquetem emite El. Vamos oportunizar a energia Umara via portal Avona Shantar, que chega primeiro aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis, Starré. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas as ordens Melquisedeque, Lamnadek, Gornandek e Vornandek. Das ordens aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramaris, Ramatiz, Iru. Nave de Aberon, nave de Aberim, Esperon ou Alto Longron. Das naves aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Sararielis, Rovena, Sarrog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolim II, Jaguar e Pantera Negra, que chega com seu comando Panther, abre círculos concêntricos à nossa volta, traz a equipe de dragões do nosso comando estelar. Cada um deles inicia pequenas intervenções em cada um de nós. Entregamos a energia ao mar, aos todos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam também com seus mensageiros e trabalhadores e dão prosseguimento em pequenas mudanças em nossos organismos físicos, biológicos e demais corpos. E nós, lá no centro desses círculos, aguardamos que a energia humana seja entregue a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, trono de Exu, trono de Pombagira, capitaneando nossa formatação do mercado coletivo, ligados às nossas tronqueiras, montando uma proteção de uma redoma dourada que envolve a todos nós, e lá nós, naquele círculo concêntrico, montamos agora o nosso mercado de proteção local, com nossas imagens, cristais e ervas. Assim, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamuruquê, solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica com um cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, adentra tornozelos, joelhos e quadris, chegando até o chakra básico, o Muladhara, ligando ele ao corpo átmico, trazendo a energia do Kundalini, que chega até o seu chakra raiz, do pé da coluna, ascende como 2 serpentes douradas do Kundalini e chega até a sua chamatrina, coração, ligando o motor Taurus, ascendendo até a sua pineal, encontrando a parcela de energia Umara
que ali estava aguardando para uma simbiose quântica que abre sua mente, amplia sua visão, abre seu terceiro olho e estuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Harem, Harem, Harem Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Hoje, áudio número 20, eu vou pedir a vocês que, mais uma vez, façam aquela velha e boa abertura de mente, abertura do leque, e na aula de hoje, a partir dela, a gente vai começar a dar uma certa aprofundada nesse nível 1, com algumas informações novas e algumas que podem ser bastante fora da curva, do óbvio, do nível e até do esperado, mesmo para vocês, estudantes de níveis como esse, de um canal como o nosso, que tem vários outros similares ou iguais por aí, que tentam apresentar informações assim, e a gente percebe os conflitos que acontecem nessas horas. A gente vinha estudando as constelações mistas, as constelações de codificação mista, entramos na seara de Lúcifer. Na aula passada falamos dos códigos de Antar, que eles voltam hoje, mas agora a gente vai para um entendimento mais geral da evolução de todos esses códigos. E você vai ver como nós estamos nos reportando a períodos muito lá atrás, muito anteriores ao que você hoje chama de Terra, Via Láctea e a sua humanidade, tá? A evolução dos códigos. Os códigos genéticos do início das civilizações, lá atrás, nos superuniversos mais antigos, eram do sistema bial. Então, aqui, quando eu falo dos mais antigos, eu já nem incluo o nosso, porque o nosso superuniverso, Orvonton, o sétimo, é o mais novo dos 7. Os 7 físicos, porque há outros, lembra? Então, elas eram do sistema bial. Eram 2 fitas elípticas no DNA que proporcionam mais resistência às condições ambientais adversas. Nós já vimos algo sobre isso lá atrás do nível 0, mas aqui eu vou trazer algumas coisas que lá não foram ditas nem puderam ser aprofundadas. Observação 1, essas raças com mais resistência, o que foi uma resistência proporcionada por essas 2 fitas, são raças chamadas de raças primordiais ou raças de base, e aqui é apenas uma mera ilustração do que pode ser uma raça dessa, lindíssima, belíssima, mas é um primordial, uma raça primordial muito lá atrás. Tanto que, veja aqui, ó, anteriores aos insectoides, aviários, reptilianos e dragões, que se você lembrar do nível 0, eu apontei para vocês como as primeiras raças. Aquelas primeiras depois dos primordiais. Então aqui já vem uma novidade. A gente vai sempre trazer algo além, sempre que possível for, atualizando todo o nosso esqueminha do estudo. Na sequência dessas raças, vieram raças com sistemas de 4 fitas, ou quadra, e de 6 fitas, ou hexa, em raças já mais adaptadas pelas experiências anteriores, que se destacaram nessas etapas, dando início aos primeiros impérios, mas foram também parte dessas raças, nesses impérios, que vieram a desenvolver tecnologia que visava manter o poder. E aí a gente entra numa seara que a gente já falou, que a gente vem falando, mas eu precisava trazer que anteriores a elas, houve as primordiais, tá? Que a gente não vai ter nem tempo de se aprofundar nisso aqui agora. Isso talvez seja assunto para o final do nível 1, quem sabe nível 2. Tá? Já é algo muito fora da nossa condição atual. E essa questão da busca pelo poder, do poder pelo poder, você já vinha estudando comigo há algum tempo. Nesse caso, olha aqui, ó, eles buscavam imitar a fonte que tudo é. É aquela busca eterna da fonte da juventude, da imortalidade, de ser Deus, de brincar de Deus, de fazer igual a Deus. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vai estudar ao longo desse nível e do próximo. Só lembrando que quando eu falo de fita aqui, ó,
Pode ser fita, filamento ou hélice. Eu mesmo já tratei nas outras aulas de outras maneiras, e se você for procurar outras fontes para poder cruzar a informação e se aprofundar, você vai ver essa possibilidade. Vamos então um pouquinho das raças, falar um pouquinho das raças da Quadra e Hexa, tá? Os impérios da raça Quadra, eles se manifestavam em 4 dimensões físicas, com 2 filamentos de conexão com os níveis acima. Então, era uma raça Quadra, 4 fitas, ou filamentos. Só que eles tinham 2 filamentos a mais, já se aproximando da Hexa, que eram 2 filamentos que poderiam dar uma condição de conexão com os níveis acima. Lembra dos níveis acima? Fractal, alma, espírito, eu sou, mônada e supramônada. Tá? Então, já era uma raça Quadra que buscava um possível aperfeiçoamento no que viria a ser a Hexa. Similar ao que se deu quando eu expliquei para vocês que nós temos 12 hélices, lembra? Ou 12 fitas, com a possibilidade de despertar uma 13ª. Então você tem 12 e pode despertar uma 13ª, que é aquela que te dá aquela condição além do humano adâmico único. Isso eu expliquei do nível 0. É mais ou menos a mesma relação que se dá aqui. Isso ampliava a percepção dessa raça Quadra. Assim, surgiram as 3 primeiras raças insectoides nos 3 primeiros superuniversos. Observe de novo, não estou falando dos insectoides já do nosso 7º superuniverso. Aqui são os 3 primeiros, para você ver como é que isso é antigo. E aqui eu trouxe a imagem dos insectoides, mais uma diferente. E eu coloquei ali embaixo uma coisa que eu tenho encontrado, e é muito legal que se fale sobre isso, porque eu trago muitas dessas imagens recentes do Pinterest. Não é propaganda não, mas é a fonte, então eu tenho que divulgar sempre que possível. E eles trazem essas imagens que para a maioria da humanidade parece feio ou estranho, e nem embaixo vem essa mensagem assim, ó. We come in peace. Todos eles, draconianos, reptilianos, dracos, insectoides, etc., você vê we come in peace. Para mostrar o quê? A gente vem em paz. Nós estamos em paz. Nós viemos em paz. Poderia ser we came in peace no passado, mas a ideia é a mesma. Então, para mostrar que quando você olha para esse cara e fala, olha que coisa feia, não é. Vamos tentar tirar esse pré-julgamento desse insectoide lindo que vem lá de trás, em paz. E muitos deles são desse tipo de origem, antiquíssimo. Só um detalhe, muitos deles, parênteses, muitos de nós também podemos ser, né? Os impérios da raça Hexa se manifestavam em 6 dimensões físicas, semelhante à Quadra, mas jamais potencializada e especializada pelas experiências anteriores. Então você vê que a experiência de uma raça vai passando para outra. Assim surgiram as 3 primeiras raças reptilianas nos 3 primeiros superuniversos, lá atrás. Então realmente era assim, surgiu no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro, e aí que foi para o 4º, 5º e 6º, e aí o nosso 7º. E o mesmo princípio existe na raça adâmica da Terra, você hoje, que é duodecimal, 12 fitas, acabei de falar, né? Com os seus 24 aminoácidos atuantes de um total de 64. Você, ao fazer aquele ticum que eu propus no início, deve tentar fazer com que os seus 24 se tornem 25, 26, 28, 32, 36, para quem sabe uma hora você ampliar. Guardadas as proporções, foi o que fez Lucy, no filme Lucy, numa referência a Lucifer e Eulus Bell, abrindo o leque e conseguindo se fundir com seu meio quântico. Quem não assistiu, assista esse filme. A descendência de Engeltag. Aí a gente volta um pouquinho a falar sobre ele dentro dessas raças, né? A estrutura das raças Quadra e Hexa foram as bases iniciais para a corrida genética ao redor de Avona. Nos 7 superuniversos, como a gente está vendo aqui agora. A raça adâmica da Via Láctea, você, ó, recebeu um upgrade, que está aqui, inclusive, na imagem, ó, a partir da mistura com o genoma de Mitch-El, aquele filho primordial que eu falo tanto, e dos Voronandek.
Então você, como eu falo sempre, que o humano adâmico tem uma coisa diferente, é isso aqui, ó. Ele tem um upgrade, que leva isso aqui, ó, a uma ressonância límbica, um contato diferente, porque você é capaz de ter um acréscimo genômico, um potencial de transformação, de transmutação, que só esse ser humano tem. Tá? Por outro lado, aí que vai entrar em Otaki, a descendência de Otaki, que a gente estava vendo nas últimas aulas, passou a efetuar o quê? Mutações nas raças de base. Eles tiveram acesso. E eles têm acesso porque eles não são do mal. Eles são seres com propostas diferentes. Eu expliquei isso para vocês. Só que eles queriam o quê? Eles olharam aquilo ali e eles queriam mexer nas raças de base, ou primordiais, para aproximá-las do quê? Da percepção adâmica. Da percepção adâmica, que era uma raça já diferente, com 12 hélices, e essa mistura com esse genoma de Mitchell e dos Voronandek permitiu que houvesse aquela possibilidade da 13ª, ampliando a percepção no nível adâmico. Por isso que eu falo para vocês, quando eu retrato as mitologias, que vários seres das mitologias falavam, como dei nomes de vários deles, os Tuatha de Danann, que deram o conhecimento deles na Europa e disseram aos humanos: vocês têm um escrutínio, um discernimento que nós não temos. Fiquem com o nosso conhecimento, que a gente retorna para ver como é que vocês conseguiram lidar com isso. Isso é a mesma relação. Tá? Passou a efetuar essa mutação para tentar fazer isso aqui, essa aproximação. Só que, como a gente já viu que a descendência de Otaki, assim como a de Sarah tem, mais ainda, eles têm uma tendência a exacerbar, a exagerar, a colonização, ao imperialismo, eles fizeram surgir o quê? A escravidão. Então, isso já é egresso de outros superuniversos. E com ela, as primeiras matrizes de controle nos primeiros superuniversos. De novo, a lógica do que eu venho falando. Passamos assim a ter, observe aqui e abre seu leque, tá? O que a gente chama de superinteligências, ou SIs. Superinteligências cósmicas. São quem esses caras? Os co-criadores. Quem é uma superinteligência cósmica? Quem é um co-criador? Mika, Metraton, Emanuelis, Starré. No nível mais acima, Mitchell, Aniotakten. Controlando o quê? Controlando o que a gente chama de enormes laboratórios de pesquisa cocriacional. Quem são elas? Quem são eles? As galáxias. As galáxias, os laboratórios. Tá? Cujas raças acabaram entrando em choque, como a gente já estudou desde o nível 0. Estabelecendo assim um xadrez cósmico. Beleza? Esse aqui é o último de hoje, que a gente vai falar da raça Exadra. Essa é a novidade total. Eu já vi em alguns lugares Exadraco ou Exeiwa, como se fosse Rex, mas com H, Dra. Ok? Se você procurar, você pode ver dessa maneira, tá ok. Eram Jogos Olímpicos de magnitude, eram Jogos Olímpicos de magnitude cósmica e temporal. Então, Jogos Olímpicos magnânimos, enormes, com gladiadores à base de supergenomas gerados na evolução, na escala evolutiva que nós acabamos de ver. Mas que trouxe uma guerra psíquica pela hegemonia racial desde os primeiros superuniversos. Para você entender agora que tudo isso é muito antigo, não é daqui. Então, a Adâmica de Mitchell foi produzida, desmembrada e alterada, para que representasse um aglomerado de clusters capazes de superar as demais raças. Mitchell, Mika, Emanuelis, Metraton, Starré perceberam a necessidade de movimentar essa adâmica. E ela não ficou restrita a um lugar, nem com características únicas. Já falei para vocês, por exemplo, que a raça adâmica de Urântia ou Terra é uma. A raça adâmica de Vega é outra. E elas são diferenciadas. Então, foram assim, 385 genomas espalhados ao redor de Avona. Não é só daqui. E quando eu falo aqui,
genomas diferentes porque ela foi produzida, mas ela foi desmembrada e mesmo depois de desmembrada, ela foi alterada. Tá? Entendeu? Na mesma época, as superinteligências cósmicas inseriram seus códigos em dimensões abaixo, então elas vieram descendo. Já vinha acompanhando isso comigo. E surgiu a raça Exadra. A raça Exadra é base genética dos dragões anfíbios. Raça essa ancestral da maior parte dos répteis, da qual surgiram outras com capacidades multidimensionais, que a gente pode voltar a estudar futuramente. Então está aqui uma imagem do xadrez cósmico, mostrando ele numa magnitude cósmica e temporal. Beleza? Então aqui na nossa última imagem de hoje, eu trouxe uma coisinha um pouco diferente. Já que eu estou falando de DNA, de fita, eu trouxe aqui essa aparência do DNA como se fossem vários dadinhos. E é interessante pensar nisso dessa imagem também como se eles fossem vários tijolinhos. Os tais dos tijolinhos formadores que você modifica. Então, qual é a mensagem que eu deixo para você, até baseado no que eu falei hoje no início? Você é capaz de fazer isso que eu vou ler aqui para você agora. Então, comande os seus dados. Isso aqui, ó. Não deixe ele estagnado assim, ó. Comande ele dessa maneira, movimentando ele para melhor, via respiração, que eu proponho tanto para você, que eu tento comandar com você, eu tento instruir nos acoplamentos, perdão, nos ancoramentos e nos exercícios, que a gente às vezes não liga muito. Via meditação, da mesma forma, e a gente faz aqui também nas aulas para forçar você a ver isso. Via reconfiguração do seu DNA, eu falei isso no início, realizando o seu Qigong. Então, não se deixe enganar por aqueles que afirmam que você não é capaz de comandar a si mesmo, que você depende de uma bengala externa. Faça você mesmo. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Muito feliz mais uma vez por ter conseguido chegarmos até a aula de número 20 já, do nível 1. Já saímos do nosso nível 0 e estamos evoluindo dentro desse nível também. E há muito mais coisa aqui para ser estudada junto com vocês. Deixe nos comentários suas dúvidas, suas aflições, suas dificuldades. E lembrem-se, só dividam esse tipo de material com quem você acha que não vai se ferir, com quem você acredita que não seja afetado por fé devocional, por fé cega, por necessidade extrema da busca daquele Deus impositivo, dogmático das religiões. Até o nosso próximo encontro.